Olá, bom dia, boa noite, sei lá, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, mas eu já quero te avisar que você não está aqui por acaso, eu quero te avisar que a sua vida foi conduzida de maneira sobrenatural para que você estivesse aqui ouvindo, não foi apenas um link que você viu ou no meu Instagram, não foi o link que você viu que um amigo seu te enviou. Você pode até ter chegado aqui através desse link, mas o fato da sua vida ter sido conduzida até aqui foi essencialmente sobrenatural. E é mais ou menos nessa linha de fluir no sobrenatural, de entender o sobrenatural que a gente vai tratar hoje. Eu já quero te deixar ciente de que a mensagem de hoje ela vai ser mais comprida do que o normal. Ela vai ser mais extensa do que o normal, porque o que vai acontecer hoje aqui é algo surreal, é algo extraordinário, é algo que pode mudar e marcar uma nova estação na sua vida para sempre. Só depende de uma coisa, da fome e da sede que você apresenta diante de Deus. Muita fome, muita transformação, muita mudança, muito progresso. Pouca fome, você vai continuar na mesma situação na qual você chegou até aqui. Eu posso entregar tudo que eu tenho, eu posso entregar todo o conhecimento, tudo que tem de melhor, posso refinar minha oratória, posso refinar minha eloquência, não vai adiantar nada. Se você não tiver com o coração aberto e não chegar aqui apresentando a sua fome e a sua sede da presença de Deus. Não vai adiantar nada eu preparar um conteúdo extenso, pesquisar, cavar fundo, trazer o que tem de mais de novo dentro do conceito teológico, dentro do conhecimento bíblico para você, se você não apresentar, se você não abrir o seu coração, se você não apresentar de forma genuína, de forma intensa, a fome e a sede diante da presença dEle. A fome e a sede diante da presença de Deus. A presença de Deus tem que ser o centro da nossa conexão, tem que ser o centro da nossa conversa, tem que ser o centro dessa mensagem. Portanto, se você não chegou até aqui, amigo, vou ser bem simples, posso ser bem direto com você agora? Se você chegou aqui apresentando pouca fome, é melhor você nem ficar. Já temos aí 2 minutos de podcast, é melhor você ir para um outro, ouvir uma música, ouvir um outro podcaster aí, mas nesse aqui realmente só tem que ficar quem está clamando, quem está sedento, quem está apresentando muita fome, muita sede diante da presença de Deus e porque Ele tem e o que Ele tem para as nossas vidas, certo? Você vai ouvir agora, porque o Evangelho ele não tem absolutamente nada de contemplativo. O Evangelho ele é extremamente ativo. O Evangelho ele todo tempo, todo momento, em qualquer verso que você lê, ele te convida para agir. Ele te convida para ação. E você pode estar ouvindo esse podcast agora, mas é por um determinado período de tempo. Eu não quero que você fique sentado apenas ouvindo, apenas recebendo. Eu quero que você saia daqui disposto a agir. Apresenta a sua fome agora, para que através dessa fome, através da presença, por meio da presença, uma nova estação chegue até a tua vida, um novo momento chegue até a tua vida, um momento de ação, um momento de agir, um momento em que não são apenas palavras vazias, não é apenas o Evangelho onde você fica parado contemplando, é um Evangelho que é extremamente ativo. Eu quero dizer para você que desde o início da história humana, a sua essência é essencialmente sobrenatural. Você pode não crer nisso agora, você pode não entender isso agora, mas dentro de nós temos um DNA sobrenatural, nós temos um espírito, uma alma, um coração, uma essência sobrenatural. Só que no nosso cotidiano nós nos acostumamos a ser naturais, nós nos acostumamos a fixar os olhos naquilo que é visível, naquilo que é natural, naquilo que os olhos humanos podem ver apenas. A nossa rotina, o nosso dia a dia nos acostumou com isso, mas eu quero quebrar esse conceito na sua cabeça e fazer você entender que a tua essência, querido, é essencialmente sobrenatural. Você foi criado para fluir, para estar conectado ao sobrenatural. Por favor, entenda o conceito de sobrenatural. Não estou falando aqui, talvez você esteja ligando aí a série sobrenatural e lutas com demônios. Na verdade, é muito mais do que isso, E hoje nós vamos entender, eu quero deixar de forma explícita para você,
qual que é o real conceito de sobrenatural e como é que a gente pode começar a fluir no sobrenatural. Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte da mensagem, eu quero exaltar o Evangelho. Algum tempo atrás, eu não sei se você ficou sabendo, mas nós tivemos aí o episódio da atualização da Bíblia. Um dos grandes figurões do mundo gospel, um dos grandes figurões do mundo evangélico, ele fez uma das transmissões dos sermões dele para a igreja dele, ele, em certas palavras, de uma forma ou de outra, disse que a igreja, ou melhor, disse que a Bíblia tem que ser atualizada para os nossos dias. Por isso que nessa primeira parte da mensagem eu quero estabelecer uma conexão do Evangelho com o sobrenatural. Eu quero exaltar a veracidade do Evangelho. Nós temos que entender que esse Evangelho que vai ser aberto daqui a pouco, a Bíblia, o que nós entendemos como a Palavra de Deus, esse manual de sabedoria milenar, esse manual de felicidade, esse guia que leva você e sua família para dias de paz, para dias de boa vivência, de abundância. Ele é um livro de verdades absolutas. Do início ao fim, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles contêm em cada letra, em cada vírgula, em cada palavra, em cada frase, em cada verso, eles contêm verdades absolutas. Quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele falou isso, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça, para instrução. Então, toda a Escritura, toda a Escritura é realmente toda. Embora você vê muitas pessoas, muitos que se acham aí teólogos, falando que nem toda a Escritura é inspirada, que nem toda letra é inspirada, que a Bíblia é um livro, mas que nem toda a Bíblia é Escritura. Toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Cada letra, ela quer te ensinar alguma coisa. Cada livro, ele tem algo a te ensinar. Porém, tem que existir um equilíbrio tanto entre o ensino das Escrituras nas igrejas quanto o poder. Porque hoje o que a gente vê é uma total polarização entre um e outro. Você tem ou igrejas que são muito do Pentecostes, ou muito do pentecostalismo, ou igrejas que são apenas ali do ensino das Escrituras, mas eu quero enaltecer uma conexão que tem que ter entre poder e ensino. Quando Jesus foi indagado sobre isso, ele disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nenhum poder de Deus. O livro, o Evangelho, ele é moldado, ele é molhado no sobrenatural. Eu quero enaltecer isso, eu quero conectar a ligação do Evangelho com a ligação de poder. Não tem como uma igreja estar biblicamente errada quando ela vai muito para um lado ou quando ela vai muito para o outro. Quando ela vai muito para o lado das Escrituras ou quando ela vai muito para o lado do poder. Quando vai muito apenas do lado do ensino, de você decorar cada letra, cada palavra, um verso aqui e outro, decorar a doutrina, entender basicamente de todo o ensino, entender de toda a letra, de toda a teologia e ter pouco poder, ou muito do poder, muito do Pentecostes, muito do rodopiar, muito do falar em línguas e pouco ensino das Escrituras. Quando você tem uma coisa ou outra, você vai entender que essa igreja, ela está biblicamente errada. Porque não tem como. O Evangelho, ele vem carregado, molhado, até sobrecarregado de muito poder. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como a gente fazer algo distinto. Não tem como a gente fundar ou montar uma igreja que seja ou só do ensino ou só do poder. Porque as duas coisas, elas são correlatas. As duas coisas, elas caminham juntas. Então, nessa primeira parte aqui eu quero enaltecer a conexão do Evangelho como um livro sobrenatural. Um livro que é diferente de todos os outros. Um livro que realmente tem o poder da transformação, que carrega consigo o poder de transformar pessoas, que carrega consigo o poder de transformar, de transmitir a mensagem de Deus para um ser pecador como nós. Portanto, desconfie de um evangelho desprovido de poder. Eu vou repetir isso várias vezes ao longo da mensagem. Desconfie de um evangelho desprovido de poder. E para que a gente veja e entenda isso, biblicamente falando, nós vamos ler 2 textos aqui para iniciar. Não sei se você está no seu carro, se você está na sua casa, mas se você tem Bíblia, eu peço que você abra. Peço que você abra. Se você não conseguir abrir agora, vai lá. Quando você chegar em casa, ouve depois e anota esses textos que são extremamente importantes para você começar a entender qual que é a tua essência como seguidor de Cristo. Qual que é a tua essência como escolhido dele. Romanos, capítulo 1, no verso 16.
16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos para um outro texto que também enaltece o Evangelho, agora no Antigo Testamento, Isaías capítulo 40, no verso 9. Isaías capítulo 40, verso 9. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Então, dois tipos de verso em contextos diferentes. Um contexto, Jesus já havia desenvolvido o seu ministério ali na terra. Jesus já havia desenvolvido os seus 3 anos e meio de ministério. Já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. Agora Paulo estava em um outro contexto, disseminando o evangelho para as outras nações, para os outros povos, e aqui é um período antes que Jesus venha estabelecer-se e alinhar-se conosco a sua nova aliança. Então nós temos aqui características diferentes, porém, quando a gente vai para a Bíblia em várias partes dela, eu posso citar aqui vários textos para você, mas a Bíblia em vários trechos dela, ela enaltece a conexão do Evangelho com o poder de Deus. Como Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E é isso que eu queria deixar claro nessa primeira parte do Evangelho, nessa primeira parte da mensagem. E eu quero trazer para você 15 características do Evangelho. Eu vou falar aqui rapidão, não vai dar tempo de você anotar, depois você pausa e ouve. Mas eu quero deixar claro que o Evangelho, ele é envolvido de poder, ele é desprovido de vergonha, ele é digno de ser anunciado, ele é ponte para a salvação, ele é para todos, revela justiça, muda perspectiva e estilo de vida. A beleza no Evangelho são boas notícias, promove o anúncio da paz, ele aponta para o reino, ele alcança lugares altos, é uma mensagem corajosa, confronta o medo e ele deve ser anunciado com altos gritos e ousadia. Não sei se você notou isso, mas não tem nada de natural no Evangelho. O Evangelho, ele é essencialmente sobrenatural e carregado de poder. Por isso que não tem apenas como uma igreja ser muito do Pentecostes ou ser apenas muito do ensino, porque o ensino está ligado diretamente com o poder. Quando eu conheço a letra, eu estou recebendo poder. Quando eu conheço a letra, quando eu estudo profundamente as Escrituras, está descendo sobre a minha vida poder que vem do alto, poder que vem do alto. E daqui a pouco você já vai entender esse conceito, daqui a pouco você já vai entender isso. Ou seja, se você prestar bem atenção na antiga aliança, o que era a antiga aliança? Era a aliança que foi feita de Deus com o seu povo antes que Jesus viesse. É o contexto aqui que a gente encontra em Isaías. E antes que Jesus viesse, existia a antiga aliança. Jesus não ter descido para justificar a gente, para nos justificar, Deus, para ele habitar no meio do povo, ele precisava estar em um tabernáculo. Tá? Não que Deus fosse restrito a uma arca, a um lugar físico, mas Deus não podia habitar no meio do homem pela sua condição pecaminosa. Então Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo. E esse tabernáculo era constituído da parte do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, dentro ali dessa parte mais restrita, onde só o sacerdote tinha acesso, você tinha a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança representava a presença de Deus em meio ao povo, instaurando uma cultura na qual a presença de Deus era o centro de todas as coisas. Só que aí Jesus veio e morreu por nós. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou. E agora Deus não precisava de uma caixa para habitar no meio do povo, porque agora as novas Arcas da Aliança somos eu e somos você.
Dentro da Arca da Aliança você tinha 3 elementos. Quais que eram esses 3 elementos? Você tinha a vara de Arão que floresceu, você tinha a tábua dos 10 mandamentos, você tinha o maná, ou a provisão, o pão que vem do céu sobrenatural. Então deixa eu te fazer uma pergunta: uma tábua de pedra que desce do céu e vem para a terra é natural ou sobrenatural? Responde para mim. Um cajado que floresce do nada é natural ou sobrenatural? Um pão que cai do céu do nada é natural ou sobrenatural? Eu não sei se você entendeu, mas além de na antiga aliança ser restrito a uma arca física, e na nova aliança as arcas sermos eu e sermos você, a nossa essência é essencialmente sobrenatural, porque Deus colocou as tábuas da lei agora no nosso coração. Deus colocou a provisão para que nós tenhamos capacidade, tenhamos aí a provisão, aquilo que comer. Deus colocou isso dentro da gente, e Deus colocou a capacidade de prosperar em tudo dentro de nós, porque agora as arcas somos eu e somos você. Existe um escritor e um pregador chamado Bill Johnson, um pastor, e ele tem um livro chamado Quando o Céu Invade a Terra. E nesse livro ele diz assim: é incomum que um cristão não tenha apetite pelo sobrenatural. É incomum. Portanto, se eu estou falando para você que é crente já há muito tempo, que já é evangélico e não tem tido manifestações de poder na sua vida, não tem clamado e apresentado a sua fome e a sua sede diante da presença de Deus, alguma coisa está errada com você. Se você é um cristão apenas de teoria, em que você vai muito para o ensino das Escrituras, mas não para trazer luz para as outras pessoas, e sim para você se vangloriar com o conhecimento que você tem sobre os outros, alguma coisa está errada com você. E se você é muito do poder e pouco do ensino, alguma coisa também está errada com você. Se você tem aderido em qualquer uma dessas vertentes sem ter um equilíbrio entre uma coisa e outra, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo, porque a nossa essência é essencialmente sobrenatural a partir do ensino e do conhecimento do que Deus tem para nós através da tua palavra. E quando nós falamos de atualização, a única coisa que tem que ser atualizada em relação ao Evangelho é a minha e a sua vida. Atos capítulo 1, vamos lá. Agora nós vamos começar a arrochar. Agora o negócio começa a ficar legal. É o fogo no parquinho. Quero que você saia com raiva de mim hoje, desse podcast. Quero que você saia daqui contrariado, irmão. Desafiado, meu. Desculpa aí. Tô com uma rinite, que o clima aqui tá horrível. Mas vamos lá, vou sobreviver até o final. Vou conseguir transmitir a mensagem até o final. Aí a gente começa a entrar agora na segunda parte, e eu quero de coração que você saia com raiva, uma raiva santa de mim, uma raiva boa, né? Quem é esse guri que está me desafiando a viver um estilo de vida diferente? Tá? O contexto aqui de Atos capítulo 1 é o seguinte: Jesus ele estava prestes aí, Jesus já havia sido ressuscitado, ele estava naquele período, um período curto de tempo, antes de ser assunto aos céus, antes de ser ascendido aos céus. E os discípulos, eles fazem uma pergunta que é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Porque naquele contexto, a cultura judaica, a cultura dos judeus estava sendo suprimida tanto pela cultura romana quanto pela cultura grega. Existia um jugo dos romanos sobre o povo judaico, sobre o povo hebreu. Existia uma desconfiguração da cultura judaica pela configuração grega e pela configuração romana também. Existia um domínio profético sobre esse povo. E os discípulos, eles fazem uma pergunta que não é uma pergunta errada, pelo contrário, é uma pergunta muito inteligente, é uma pergunta muito sagaz, é uma pergunta muito sábia, é uma pergunta pertinente. Eles dizem assim, ó, vou ler aqui no verso 6, capítulo 1, a partir do verso 6. Aqui diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ou seja, é tempo de você estabelecer o reino a Israel agora. E eles não estavam aqui falando do reino dos céus, eles estavam falando de um reino terrestre que iria os libertar do jugo dos romanos, que iria libertar da desconfiguração causada pela cultura grega, que iria ser um novo momento ali para a história daquele conceito, daquele contexto, do conceito ali de Jerusalém. A pergunta era boa, irmão, fazia total sentido
Mas Jesus, ele respondeu, não, peraí, você não entendeu nada. Verso 7, estou parafraseando, sem muitos detalhes. Você não entendeu nada. Vocês não entenderam nada. Não é que a pergunta está errada, mas eu vou mudar a perspectiva da pergunta. Sabe, não compete a vocês saberem dos tempos e das eras, não compete a vocês. E Jesus agora entrega aquilo que mudaria tanto o período naquela época, quanto a nossa vida agora, se a gente entender o que significa isso. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder, diga comigo, poder. Eu espero que você tenha repetido mesmo, que eu não quero apenas a sua contemplação, eu quero a sua ação. Eu vou falar de novo, repete comigo, poder. Isso. Vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 9, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos, repete comigo, olhos fixos. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de brancos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês ainda estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que os viram subir. Uau! Uau! Eu não sei se você entendeu aqui, mas Deus não te chamou para você ficar parado contemplando. Não dá para culpar os caras, né, meu? Porque ver Jesus sendo ascendido aos céus não é... Ah, depois eu vejo no Netflix. Não é bem assim. Não é por aí. Eu também ficaria olhando para o céu. Mas a aplicação que a gente encontra aqui é que às vezes a gente está tão envolvido na nossa religiosidade, na nossa contemplação, que a gente está com os olhos fixos olhando para o céu, sendo que tem trabalho aqui na terra para ser feito. Tudo dá a entender que são dois anjos falando, eles falam assim: Galileus, por que vocês estão com os olhos fixos no céu, sendo que tem trabalho para vocês aqui? Ou seja, é como se Deus estivesse falando para você e para mim: para de contemplar e comece a agir à altura daquilo que lhe foi entregue. Ou seja, para de perguntar se é nesse tempo que eu vou estabelecer o meu reino em Israel, porque o que eu estou liberando é muito além do que você imagina. O que eu estou liberando não tem nada de natural, o que eu estou liberando não tem nada de normal. O que eu estou te liberando é algo extremamente e essencialmente sobrenatural. Agora para de ficar com os olhos fixos no céu contemplando, porque tem trabalho aqui na terra para ser feito, tem comissão aqui na terra para ser feita. Eu designei vocês, eu ensinei vocês, eu discipulei vocês. Agora é hora de vocês irem para cima e, de acordo com o poder que vocês estão recebendo, vocês serem pescadores de homens agora, porque Deus, Ele não te chamou, querido, para você ficar contemplando apenas. O Evangelho em si não tem nada de contemplativo. O Evangelho não tem nada de examinativo. É claro que você deve examinar biblicamente aquilo que eu estou pregando para você. Só que o problema, quando a gente vira examinador demais, a gente vira o chamado delegado de igreja. Quero conversar, agora a conversa é um pouquinho mais com você que é evangélico, que frequenta a igreja. Já viu delegado de igreja, crente com mentalidade de cliente? Ele chega, ele senta, cruza os braços e fala: o que eles têm para me oferecer hoje? Ele olha assim: parede azul, né? Legal, mas podia ser de outra cor. Não gostei dessa cadeira. Gostei do menino que está cantando aí na frente, mas eu prefiro o outro. Não gosto muito desse pregador, prega muito rápido. Eu prefiro pregadora mulher. Não gosto muito de pregadora mulher. O outro fala assim: não gosto muito de pregadora mulher, não tem autoridade, eu quero alguém do fogo. Por aí vai. Por aí vai. E aí surge esses exames sem sentido algum. Porque as pessoas não entendem que o Evangelho não tem nada de você ficar olhando, é para você agir, meu. Para você agir, para ação. O problema de você ser um examinador é que você vira um delegado de igreja. Fica contemplando, fica examinando. A sua expectativa você não vem para ser ativado, você vem para examinar. Você vai na igreja não para ser ativado, mas para contemplar.
para examinar. Você não vem para esse podcast para você ser ativado, você vem para ver e analisar aquilo que eu estou falando. E termina, entra podcast, sai podcast, você continua do mesmo jeito. Por que será, né? Por que será que o problema no casamento não acaba? Por que será que a sua vida financeira não anda? Por que será que as suas emoções estão fora do lugar? Por que será que seus filhos não te respeitam mais? Por que você acha que você não consegue ser influente na tua escola? Será que não está te faltando entender que a sua essência é sobrenatural? E que Deus, e Jesus ele nos comissionou e Ele nos deu autoridade para nós realizarmos grandes coisas no nome dEle através do poder do Espírito. Será que você não entendeu isso ainda? O convite de hoje não é para você ficar parado contemplando, é para você agir. É para que você saia do campo da imaginação e vá para o campo da ação. E para de ficar condenando quem está lá no Instagram, arrebentando, pregando, fazendo live, pregando evangelho. Para de ficar criticando quem está dando a cara a tapa na TV, quem está dando a cara a tapa nas igrejas aí, mesmo em meio à pandemia, está lá arrebentando para Deus. Só porque não é da tua denominação. Para com isso. Isso é totalmente herético e antibíblico. Deus não te chamou para isso. E agora a gente entra na terceira parte da mensagem. Eu quero que no âmbito geral a mensagem de hoje te convide para um estilo de vida sobrenatural. Não são apenas pequenas manifestações de poder aqui ou ali, mas é um estilo de vida sobrenatural. Eu tenho pedido isso a Deus em vários momentos, no meu momento ali no secreto. Quando eu oro ali de madrugada com Deus, eu tenho pedido, Deus, eu quero manifestações surreais da sua glória. Eu quero manifestações sobrenaturais da tua glória. Eu quero ver coisas que eu nunca vi. Já vi algumas coisas, irmão. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu lembro que eu trabalhei em 3 anos em academia, né? Eu era estagiário de educação física. E a nossa missão ali era tirar as pessoas do sedentarismo através do movimento humano. Era uma empresa séria que tinha uma missão clara, inclusive sempre serei muito grato a eles por tudo que eles me ensinaram. E tinha uma missão muito... Tanto que quando a gente recebeu um aluno novo, tinha todo um processo de atendimento a ser seguido. Sorriso, olhar no olho, chamar pelo nome, regredir, ou seja, deixar o exercício do treino mais fácil para que a pessoa não sentisse tanta dor no dia seguinte, para que ela voltasse. Realmente, eu lembro, chegavam pessoas ali que você fala, caraca, essa pessoa precisa da gente. Essa pessoa precisa da gente. Essa pessoa precisa da gente. E eu lembro da minha indignação, sabe? Da minha indignação quando eu recebia alguém, a pessoa precisava da gente. E a minha indignação quando eu terminava de atender a pessoa, quando terminava o treino, a gente encaminhava. Era assim, o vendedor, o recepcionista, ele entregava o aluno pra gente. A gente fazia o treino com ele e a gente devolvia pro vendedor, pro recepcionista, para ele ali fechar o plano, para ele apresentar os planos e fechar a venda. E eu lembro que eu recebia pessoas assim, ficava indignado. Ficava indignado porque a pessoa estava acima do peso, a pessoa tinha problema no joelho, problema na coluna, e eu ficava indignado. Ficava, não, essa pessoa tem que fechar. Eu dava o melhor atendimento que eu podia. Essa pessoa tem que fechar. Eu ia lá, pegava água para ela, conversava com ela. Só faltava eu fazer o exercício por ela, pegar o braço dela e fazer o exercício por ela. Eu lembro da minha indignação, sabe? Cara, essa pessoa tem que fechar o plano com a gente. Essa pessoa precisa da gente. Eu lembro da minha indignação. Eu lembro que eu recebi era um senhorzinho, não vou lembrar o nome dele agora, mas estava bem acima do peso e era o mesmo avatar, problema na coluna, problema no joelho, precisava da gente. E eu lembro que era um mês em que a empresa não estava indo bem porque a gente não estava vendendo muito, os treinadores não estavam vendendo muito. A gente tinha muita visita, muitas pessoas que visitavam e pouca taxa de conversão, ou seja, muitas pessoas que visitavam e poucas pessoas que fechavam o plano. Né? Eram 2 curvas diferentes. Eu falo, não pode, cara, todo mundo que veio aqui precisa da gente. As pessoas não vieram no vácuo, elas vieram porque alguém falou, elas vieram porque alguém... E a gente não conseguiu oferecer o melhor atendimento. E, não, esse senhor ele tem que fechar, Eu lembro da minha indignação e eu acompanhando ele o treino inteiro, aquele treino com energia, atendendo bem. Ele falou, não, na minha vez ele vai ter que fechar. Eu lembro da minha indignação, tanto pelos números da empresa quanto pela vida daquela pessoa.
e fechar, e não vai, e aquela aflição, e eu lembro que os sócios passavam assim olhando pra gente, e aquela pressão, e vai, e tá gostando do treino, tô gostando do treino, tá legal, tá sentindo dor, não tô sentindo dor, e vai, e eu lembro daquela indignação, o treino era de 30 minutos, mas foram os 30 minutos mais longos da minha vida, irmão. Mais longo da minha vida, eu indignado e perplexo comigo, não, ele vai ter que fechar o plano, ele vai fechar com a gente, ele vai comprar o plano, ele vai ser nosso aluno, e não sei o que. E aí entreguei o aluno pro recepcionista, pro vendedor, e eu lembro até hoje. Eles passaram ali o recepcionista ali passou uns 20 minutos conversando, já veio outro treino, já veio outras pessoas. E eu tava conduzindo o treino aqui, olhando lá para a recepção, Ele vai ter que fechar. Ele saiu. Quando acabou o outro treino que eu tava dando aqui, eu fui lá. Falei, William, e aí? Então, cara, ele fechou o plano. E cara, eu lembro até hoje da minha felicidade. Isso foi no ano passado, mas eu lembro até hoje, sabe? E essa indignação tem que fazer parte da vida do cristão. A indignação em você ver os enfermos, as pessoas enfermas, a indignação em você ver o índice de divórcios na igreja crescendo cada vez mais, o índice de pobreza espiritual, de pobreza financeira, crescendo em meio ao povo cristão, crescendo em meio ao povo escolhido de Deus, e essa indignação tem que crescer. Você tem que ficar indignado, cara, quando você vê uma família desestruturada, uma família passando fome, uma família enferma. Essa indignação, essa raiva gospel, amém? Essa raiva gospel tem que brotar no teu coração. Uma raiva boa, uma indignação, ela tem que brotar. Você tem que assim. E nessa missão eu tenho pedido coisas para Deus, para realmente ver, para realmente manifestar, para que Ele realmente se manifeste presente, para que o Espírito se manifeste em nós. E várias coisas têm acontecido, os feedbacks das lives que a gente tem feito, os feedbacks dos podcasts que têm sido postados aqui, tem sido extraordinário. Eu lembro que eu estava caminhando para uma mentoria espiritual, eu e minha dupla, a gente estava caminhando e a gente passou por uma parada de ônibus, por um ponto de ônibus. E nessa parada tinha uma senhorazinha. Eu passei por ela e o meu coração começou a queimar. Eu senti o meu coração queimando, assim, falando: ah, não, eu tenho que orar por ela. Eu voltei, meu irmão. Eu estava quase lá no final da quadra, voltei até o começo, onde estava o ponto. Falei: oi, tudo bem? Nós somos missionários, a gente quer orar por você. O nome da mulher era Solange, criou o filho sozinha. Tudo que ela tinha de recurso foi para a educação do filho. Ela não sabia ler, trabalhava de doméstica. Precisava daquela oração, precisava. Outra vez a gente saiu para o campo, né, para nossas mentorias espirituais, e nós ali como equipe inteira, não só eu e minha dupla, a gente se reuniu e fez uma oração. A gente se reuniu e fez uma oração simples assim, para que Deus conduzisse as nossas mentorias. Quando a gente terminou de orar, a gente saiu, começou a andar. Veio um cara atrás de nós, tocou no meu ombro, eu já assustei assim, que eu sou meio medrosão, né? Eu assustei assim, achei que era um assaltante. Falei: que isso? Ele falou: não se assusta, não vem para te assaltar. É que eu ouvi a oração de vocês e eu fiquei arrepiado. Vocês podem orar por mim? Nesse naipe que as coisas acontecem. Uma outra situação, eu lembro que eu pedi um lanche, porque eu não sou de ferro, né? Pedi como é que vocês... o pessoal aqui no sul chama de X. Eu chamo de hambúrguer. Mas eu pedi um lanche. Eu tava com muita fome. Era sábado à noite. Eu tava em jejum, irmão. Não tinha comido nada até aquele momento. Pedi um lanche. Fechei o portão da casa. Quando eu fechei o portão da casa, veio um andarilho. Eu já falei: ah, não. Vou ter que dividir meu lanche. E era colombiano. O nome dele é Cabrão. Ele chamava Cabrão. Ei, Cabrão. Dá-lhe um pouco de comida, irmão. Eu falei: ah, não, mestre. Eu vou ver o que eu arrumo lá na cozinha pra você. Eu não ia dar meu lanche, né, irmão? Paguei caro naquele lanche. Eu fui lá na cozinha, arrumei as coisas ali pra ele. A outra missionária que tava comigo, vamos dar um livro pra ele. Tá, vamos dar um livro. Levamos um prato de comida e um livro pra ele.
Só que alguma coisa me moveu, irmão. Eu destranquei o portão, fui lá na rua com ele. E eu não lembro de ter pensado em fazer isso. Eu só fui conduzido. E eu fui lá e comecei a conversar com ele. De onde você é? Eu falei, da Colômbia. Eu falei, lá tem muito tráfico, porque eu sou ruim de puxar assunto, né? Eu falei, lá tem muito tráfico. Ele olhou pra mim e falou, tem. Mas e aí, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, brother, perdi minhas filhas, perdi minha esposa, não consigo trabalho na Colômbia. E eu vim pra cá tentar a sorte. Ele tava com roupas assim, não tava sujo, sabe? Não tava embriagado, não tava fedendo. Você vê que era verdade. Eu não sei você, irmão, mas eu trabalhei tanto tempo atendendo pessoas que eu consigo ver verdade nos olhos delas. Eu sei quando uma pessoa tá mentindo pra mim. E eu não vi nada de mentira naquele homem. E ele começou a conversar comigo. Falando, eu não consigo trabalho aqui, mas eu vim tentar sorte, Deus sabe de todas as coisas. Não sei porquê, irmão, não consigo te explicar, mas o impulso tomou conta de mim. Eu falei, você já ouviu falar de Jesus? Quando eu fiz essa pergunta, ele começou a chorar. E eu comecei a instigar, você acredita que Jesus está no controle de todas as situações? Você acredita que ele tem poder para pegar uma maldição e transformar em bênção? E ele chorava cada vez mais, balançando positivamente assim com a cabeça. E começou a chorar, eu falei, tá aqui um livro, esse aqui é um presente, eu quero que você leia, ele vai te trazer esperança. Eu quero que você saiba que Jesus te ama, independente dos pecados que você carregou, eu quero que você saiba que isso não é castigo de Deus. E comecei a pregar para ele ali, irmão, ministrar para ele ali no meio da rua, sábado à noite, frio. Comecei a ministrar. Eu posso orar com você? Ele falou, pode, eu orei pela vida dele. Só sei, meu querido, que quando eu virei as costas, entrei pelo portão, ele sumiu. Sumiu, não via ele em nenhum dos lados da rua. Sumiu. E eu e a minha dupla de mentoria, a gente anda por toda a cidade a pé. E a gente nunca viu ele. Ele sempre anda com um carrinho de supermercado assim, com as coisinhas dele. Nunca vimos ele, cara. E eu não hesito em falar que foi um anjo enviado de Deus para que eu entendesse o que realmente significa o Evangelho. Ele passou aqui outras vezes, mas era sempre a pedir comida e sempre no mesmo esquema. Era eu virar as costas e ele sumia. Eu virar as costas e ele sumia. Não via nem o barulhinho do carrinho. Mas vou contar uma experiência desastrosa para você, tá? Mas João, isso nunca aconteceu comigo. Calma. Eu vou te fazer entender. A gente estava indo... Eu já falei que a mensagem vai ser longa. Segura aí. Estamos finalizando, já indo para a terceira parte. Eu lembro que numa das pesquisas que a gente faz uma pesquisa de opinião, né, antes de oferecer as mentorias. E numa das pesquisas de opinião eu conheci o seu Orli, advogado com mais de 600 clientes, referência aqui em São Gabriel. 4 faculdades. Sociologia, matemática, direito e uma outra que eu não lembro agora. Não lembro se era filosofia. Falava 5 idiomas diferentes, irmão. Até isso mexe muito comigo. Mas falava 5 idiomas diferentes. E recém-divorciado, mora numa casa gigantesca, sozinho. As 2 filhas estão estudando fora. Quando a gente conheceu ele, tinha acabado de sair de uma situação de Covid muito forte. Tinha feito redução de estômago, ele tinha pegado Covid. Uma saúde assim, extremamente frágil, debilitada, bem acima do peso. E sozinho, e você percebia na conversa a carência que aquele homem tinha. Tantos diplomas na parede, mas pouco amor recebido. E você via nele a carência por atenção e por conversa. Aquilo mexeu muito comigo. E sabe, a gente orou ali com ele, foi rápido, ele pediu que a gente não entrasse porque ele tinha acabado de sair de Covid. Ele não se sentia seguro para receber visitas.
E aquilo ficou na minha mente, cara, e eu, caraca, eu tenho que visitar esse cara, eu tenho que visitar esse cara, eu tenho que visitar esse cara, eu tenho que visitar esse cara. Eu lembro que ele falou o telefone pra mim, eu peguei o WhatsApp dele, mas era o WhatsApp errado, eu voltei lá, peguei de novo e visitava ele e ia falando, e eu acordava de manhã e, cara, hoje eu tenho que visitar o Orly. E era assim, fui fazendo visitas periódicas. E numa dessas visitas, foi numa sexta-feira que eu tinha implorado para Deus ali na presença dele no secreto para eu viver, ter manifestações sobrenaturais da presença dele e da condução do Espírito. E eu me dirigi até a casa dele com a minha dupla, o portão estava aberto, mas estava tudo fechado. O escritório dele de advocacia é na frente da casa, então tem uma casinha que é o escritório de advocacia e atrás tem a casa dele. O portão estava escancarado, mas estava tudo fechado lá dentro, nenhum movimento. Eu comecei a ficar preocupado porque a gente batia palma, não tinha resposta. A gente tocava o interfone, não tinha resposta. Aí eu fiquei louco, né? E eu comecei a entrar de pouquinho em pouquinho, porque eu sou medrosão, né? Comecei a entrar de pouquinho em pouquinho assim na casa, olhando dos lados. Eu tentei abrir a maçaneta do escritório dele, trancada, fechada. E começou a vir claramente, eu lembro claramente, veio a imagem na minha cabeça dele estirado no chão, com sangue espalhado. E essa imagem não saía da minha cabeça, irmão. Não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. E eu em oração, tá, agora eu preciso que o seu Santo Espírito me conduza. E o Espírito começou a interagir comigo. João, começa a entrar na casa. E eu fui devagarinho assim, fui sorrateiro, enquanto a minha dupla conversava com os vizinhos do lado para ver se tinham visto ele. Ninguém tinha visto ele naquele dia até então, era de manhã ainda, umas 10h30 da manhã. E eu, tá, e agora, senhor? E o Espírito começou a interagir comigo. Tenta abrir a porta. Tentava, trancado. Tá, agora vai pelo outro lado ali, pelo lado da garagem. E eu ia, olhava, eu lembro que um pouco depois da garagem, no corredorzinho assim que dava acesso à área da piscina ali, da churrasqueira, tinha uma porta de vidro assim, que dava para ver toda a casa. E eu olhava e não conseguia enxergar ele. O celular no sofá, ele sempre estava com o celular, mas o celular estava no sofá. A louça cheia de pia. A pia cheia de louça. E a imagem dele estirado no chão não saía da minha cabeça, Era como se fosse uma visão. E eu lembro que nesse corredorzinho tinha uma porta que dava acesso, uma portinha que dava acesso à piscina, à churrasqueira. E eu ia, tá, e agora, senhor, o que eu faço? Não dá pra entrar aqui nessa porta, mas e nessa portinha dá, o que eu faço? João, entra aí. Eu com medo, né, irmão? Com medo o cara tá acordado e me mandar assim, embora da casa dele. Eu falei, ai meu Deus. Mas vou lá, vou seguir, na coragem. Abri a porta. E quando eu vi a piscina já bateu a preocupação, né? Putz, o cara tá lá afogado. Olhei, entrei lá na piscina, nada, nenhuma presença, só o cachorrinho dele. Fechei. Tá, e agora, Deus, o que eu faço? Vai pela escada. Na frente da casa dele, na casa de trás, tem uma escada que dá acesso ao segundo piso da casa. Você vê o tamanho, tem noção do tamanho da casa. Olhei pra minha dupla e falei, Nadine, eu vou subir. E eu subi. E a janela fechada, não sei o que, e aquela aflição, e aquela luta, Senhor, será que eu tenho que estar aqui? O que está acontecendo com ele? Eu vou arrombar. Nisso a gente começou a ligar para a brigada, pedindo orientação. A brigada deu permissão para a gente. Antes a gente tinha ligado para emergência, mas eles não podiam fazer nada porque não tinha nada acontecendo ainda, né? Não tinha nada visível acontecendo. E ligar para a brigada, e a brigada deu permissão, mas não podia enviar nenhuma viatura, porque as viaturas estavam ocupadas, e agora o que eu faço? O Espírito interage comigo, o Espírito foi falando, e eu fui entrando, e eu fui fazendo aquilo que ele me falava, a porta estava trancada, o outro acesso não tinha ninguém, e a janela estava fechada, e aquela aflição. E eu lembro, a Nadine falava, cara, a sua cara era de desespero, eu estava realmente desesperado, preocupado, e agora o que eu faço? Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu arrombo? Será que eu não arrombo? E quando eu estava prestes a arrombar aquela janela, irmão, eis que a janela se abre. Aí, ô João, tá aí? Eu tava tomando banho, quando é que vai começar os cultos? Eu falo, meu pai amado. E agora eu tinha que disfarçar, né, irmão? Toda a minha aflição. Agora eu tinha que disfarçar.
Ô, senhor, tranquilo, eu subi aqui para apreciar a paisagem. Tudo bem com o senhor? Eu sei que toda essa história aí foi uma hora. Uma hora que eu entrava pelo corredor e voltava. Entrava pelo corredor, criava coragem e voltava. Nessa aflição, o Espírito claramente interagindo comigo. Eu perguntei, e aí Deus, por quê? Ele falou, pelo menos você tentou. Pelo menos você teve ousadia. Pelo menos você ouviu a minha voz. Então, querido, não é sempre que vai acontecer coisas extraordinárias. Não é sempre que você vai estar certo a respeito de alguma coisa. Não é sempre que o dom espiritual vai falar contigo. Mas Deus sempre quer ver a tua fé e a tua persistência. Parte 3 da mensagem, vamos lá. Eu vou te contextualizar aqui para a gente não perder muito tempo. 1 Reis, capítulo 18, tem aqui a história de Elias. História de Elias, dizendo assim para você e para mim, olha. Aqui o contexto era que o povo de Deus foi absolvido por uma cultura idólatra da época, pelo rei Acabe, né? E aqui, já faziam 3 anos que não vinha chuva sobre a terra. E no capítulo 3 nós encontramos todo um contexto da história de Elias, que era o maior profeta de Israel até então. Um homem de Deus, carregava poder do Espírito mesmo, coisa sobrenatural acontecia na vida dele. E aqui ele desafia os profetas de um outro deus pagão, do deus Baal, né? A um confronto direto. No início do capítulo você vê toda uma história ali, um diálogo entre Elias e Obadias. E o Senhor veio até Elias e disse, vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Observe que foi dada uma palavra. Observe que Deus deixou claro ali uma palavra. E Elias chegando, confrontando todo mundo. Eu vou citar aqui de maneira bem coloquial, tá? Sem muitos detalhes bíblicos. Eu falei assim, olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vai vir chuva sobre a terra, mas vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Pode juntar aí todos os profetas que você tem, junta os 400 aí, junta os 450, quase 1000 profetas, irmão. E vamos montar uma fogueira. O Deus que demandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Olha a ousadia do cara, meu. Olha a ousadia do cara. Ele falou, vai vocês primeiro. E eles começaram a adorar. E os profetas de Baal começaram a adorar em volta da fogueira. Começaram a adorar. E não estava acontecendo nada. Eles começaram a gritar mais alto, a falar mais alto. Começaram a se mutilar. Tanto que, ao meio-dia, que verso 27 diz assim, começou a zombar deles. Gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado, viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Olha a ousadia do cara, meu. Situação séria ali de vida ou morte. Situação séria ali, porque era uma aposta que envolvia a vida e a morte. Quando chegou a vez de Elias, a palavra vai dizer o seguinte, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Antes disso, um detalhe importante, ele colocou em volta da fogueira água, porque fogo e água não dá, né? Você vê o tamanho da ousadia desse profeta, para deixar o desafio ainda mais hard, mais difícil. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, gritaram, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E a partir disso, surge um personagem que ele aparece uma única vez na Bíblia, que é o servo de Elias.
No verso 41, Elias vai dizer a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o som de chuva pesada. Quando a pessoa se move por fé e não se move por vista, ela já começa a perceber as coisas antes mesmo de acontecer, porque no começo do capítulo foi enviado uma palavra: pois enviarei chuva sobre a terra. E aí aparece esse servo. Disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. Não tem nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Da 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Deixa eu te falar, isso aqui é suficiente para chuva? Não. Mas quem se move por fé e não se move por vista, já sabe que o mais extraordinário vai acontecer, porque a palavra de Deus já foi entregue. Enquanto isso, nuvens escuras começaram a aparecer. Começou a ventar forte e chover. Começou a ventar e a chover forte. O poder do Senhor veio a Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Entenda isso. Talvez você tenha uma palavra, talvez você tenha recebido uma palavra de Deus em teu coração. Mas tantas coisas na vida têm sufocado que você já tem esquecido desse chamado, que você já tem esquecido do poder que vem do alto e que está à sua disposição. Eu quero te convidar a você ter um reencontro genuíno com esse Deus e com esse poder, com o poder que vem das Escrituras, com o poder que vem do alto. Eu quero te convidar hoje, nesse podcast aqui, a você reformular o seu cristianismo, a você reformular a sua fé em Deus e começar a ter um estilo de vida sobrenatural, pautado em poder, que foi dado autoridade para você e para mim. Porque sim, vai acontecer chuva serôdia, vai acontecer um tempo de despertamento, não só sobre jovens, mas sobre idosos também, sobre velhos, porque lá em Joel vai dizer que os velhos sonharão. Isso não exclui ninguém do processo de reavivamento. Mas não é só porque vai acontecer uma chuva serôdia no final dos tempos que Deus não pode derramar o seu poder a partir de agora. Que Deus não pode derramar o seu poder a partir de agora. Deus não pode derramar a sua chuva a partir de agora. Não pense que não é porque a chuva serôdia vai acontecer daqui para frente que o Espírito Santo derrama o seu poder a conta-gotas. Não é assim que funciona. Deus, Ele quer liberar, assim como Ele liberou sobre chuva sobre a terra naquele período. Ele quer liberar chuva para você agora. Ele quer fazer à tona a palavra que foi te dada há muito tempo atrás, mas que você já até esqueceu. Eu te convido hoje a você pedir algo novo, pedir que algo novo aconteça na tua existência. Pedir que algo novo aconteça na tua vida. Voltar para as verdades do Evangelho. Voltar para o poder de Deus e começar a sair da multidão e ser um genuíno discípulo. Eu espero que a mensagem tenha feito sentido, espero que as experiências aqui tenham contribuído com o teu conhecimento, com o teu crescimento. Eu quero que você saia daqui desafiado a viver algo novo, a viver realmente o Evangelho ativo e não mais o Evangelho contemplativo. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade, nos vemos no próximo podcast. E se você quer viver uma experiência mais profunda com este sobrenatural, experiências genuínas com Deus, se inscreva no link que está aparecendo aqui embaixo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, esse link vai estar lá na minha bio no Insta. Se você estiver pelo YouTube, esse bio vai estar na descrição aqui embaixo. Você se inscreve, você participa do Despertar Espiritual que vai acontecer nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril. Ao você se cadastrar, você é redirecionado para um link VIP. Ali tem conteúdo exclusivo só para quem está participando desse grupo, só para quem está nesse grupo. E quem estiver nele vai ficar sabendo das últimas atualizações sobre as lives, os temas, e vai chegar totalmente pronto a absorver 100% do conteúdo que vai ser exposto ali. E é 100% gratuito. Então, você é meu convidado, eu espero você lá dia 18, 19, 20 e 21 de abril, para o Mega Despertar, que vai revolucionar a vida de muita gente.